No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre exame clínico e medicina baseada em evidências. E para isso eu dividi esse vídeo em 4 partes. Primeiro a gente vai começar falando sobre o processo de erro na anamnese do exame físico. Depois a gente vai falar um pouco sobre razão de verossimilhança e semiologia baseada em evidências. Depois a gente vai falar também sobre paradigmas analíticos e probabilísticos de você fazer um raciocínio clínico e finaliza com alguns tópicos que eu acredito serem essenciais para você atingir excelência na sua prática médica. Então fica até o final e me ajuda nessa discussão, por favor, nos comentários. Meu nome é João Vitor Levindo, eu sou acadêmico de medicina do 5º ano e o meu objetivo nesse canal é trazer um espaço para a gente discutir um pouco sobre ciência, medicina baseada em evidências e bioestatística da forma mais simples e didática que eu consigo passar para vocês. Então, para a gente começar falando sobre erro na anamnese do exame físico, a gente tem que entender os componentes do erro que influenciam na acurácia do seu processo diagnóstico e depois de condutas médicas. O primeiro deles é o erro aleatório, que é aquele erro que acontece de forma, como o próprio nome diz, aleatória. Ou seja, a variabilidade das medições ocorre às custas do acaso. Já o erro sistemático, também é conhecido como viés, é aquele tipo de erro que não só ocorre pelo acaso, mas ele tem uma direção e um tamanho que influenciam ele de forma mais viciada na sua amostra. Olha um exemplo prático para você entender o que é o erro aleatório. Imagine que você recebe um paciente no seu consultório para realizar medidas de pressão arterial. E imagina que você vai medir a pressão arterial no membro direito desse paciente por diversas vezes, supondo que as condições de medida vão ser idênticas em todas essas vezes. Você pode ter medidas ligeiramente diferentes uma das outras. E essas diferenças de medidas são as custas do acaso, que é o que a gente chama de erro aleatório. Uma característica importante do erro aleatório é que se a gente tira a média de todas as medições, essa média corresponde ao valor real de pressão desse paciente. Então, se você medir a pressão desse mesmo membro sobre essas mesmas condições 10 vezes, a medida real da pressão arterial daquele membro vai ser a média dessas 10 medições. Na prática, é difícil da gente ter esse tipo de parâmetro e você precisaria medir a mesma circunstância por diversas vezes para obter a média, que não é muito prático. Mas se você pensar que o esfigmomanômetro está mal calibrado e ele sempre vai te dar uma medida 10 milímetros de mercúrio maior, isso já corresponde a um erro sistemático, que é um erro que tem tamanho e direção. Ele vai superestimar a sua pressão arterial sempre em cerca de 10 milímetros de mercúrio, que é o que a gente chama de viés. Viés é um tipo de erro sistemático que te leva a um desvio mais consistente e fixo das suas medidas. Se você tem um esfigmomanômetro mal calibrado, ele sempre vai mostrar uma medida 10 milímetros de mercúrio maior do que a medida real. Ao passo que se o seu esfigmomanômetro está bem calibrado, considerando que todas as condições foram mantidas ao longo dessas medições, você pode ter pequenas variações da pressão arterial às custas do acaso, que é o que a gente chama de erro aleatório. A diferença do erro aleatório para o erro sistemático é que se você pegar a média de todas as medições, a média do erro sistemático não corresponde ao valor real, como é uma característica do erro aleatório. E como que esses processos de erro aleatório e sistemático se encaixam na sua anamnese no exame físico? Imagina que um paciente chega até o seu consultório com uma queixa de dor torácica ou de dispneia. Existe uma chance que a avaliação tenha alguma taxa de erro às custas do acaso, que é o que a gente chamaria de erro aleatório. Só que a partir do momento em que você começa a entrevistar o seu paciente e colocar perguntas para que ele responda, e não simplesmente deixar aquele paciente dizer por livre e espontânea vontade, a gente já está introduzindo um outro componente de erro, que é o erro sistemático, onde já viu um erro aleatório. Ou seja, a gente começa a somar erros e enviesar cada vez mais o nosso processo. Por que isso acontece? Se você vira para o paciente e fala, você não teve dor torácica, não teve? É um tipo de pergunta que já induz uma resposta para um lado ou para o outro. E esse desvio consistente que vai afetar a minha medição é o que a gente chama de erro sistemático. Quando o paciente te conta por livre e espontânea vontade, esse erro sistemático não existe porque você não realizou nenhuma pergunta, você não tentou medir aquele aspecto, ele simplesmente foi trazido para você de forma espontânea. Já tem um erro aleatório ali. Mas se eu pergunto e começo a interromper o meu paciente, impeço que ele conte as coisas por livre e espontânea vontade, eu começo a introduzir erro sistemático, onde já há erro aleatório. E aí eu começo a aumentar a minha taxa de erro e impactar significativamente o meu exame clínico. Evidentemente, eu vou ter que perguntar algumas coisas para aquele paciente. Eu não posso esperar que ele vá me contar tudo por livre e espontânea vontade. Mas quanto menos perguntas eu faço, quanto mais eu escuto, quanto menos eu interrompo aquele paciente, eu minimizo a minha taxa de erro sistemático, que o meu processo de exame clínico acaba se tornando mais favorável. Se eu começo a
introduzir perguntas que direcionam a resposta daquela pessoa, eu estou enviesando a minha anamnese. Isso pode não ser interessante para o meu raciocínio clínico, gerar condutas no final que não correspondem àquilo que aquele paciente espera de mim. O mesmo acontece para o exame físico. Então, o exame físico é uma ferramenta complementar à nossa anamnese que te ajuda no seu raciocínio clínico. Por se tratar de uma ferramenta complementar à anamnese, eu já começo o meu exame físico direcionado a alguns achados consistentes com o que eu estou pensando da anamnese. Então, invariavelmente, eu já vou ter uma taxa de erro sistemático maior do que eu tinha na minha anamnese, porque eu já estou enviesado, eu já estou direcionado a algumas queixas e às vezes até direciono o meu exame físico para a queixa, para o que eu estou pensando para aquela pessoa. Existem algumas hipóteses de como minimizar a taxa de erro sistemático no exame físico, como por exemplo, uma pessoa fazer anamnese, outra pessoa fazer um exame físico completo e elas cruzarem essas informações para aumentar a taxa de acurácia de diagnóstico. Mas, na minha opinião, isso é pouco praticável. Então, o que eu acho mais importante? A gente compreender que existe uma taxa, primeiro, de erro aleatório no nosso exame físico. Então, o exemplo da pressão arterial. Se eu medir a pressão arterial em condições ideais e no mesmo indivíduo, eu vou ter medidas ligeiramente diferentes às custas do acaso. Eu tenho que compreender que eu tenho essa taxa de erro e que eu também tenho uma taxa de erro sistemático, porque eu vou para o meu exame físico já enviesado com as informações que eu coletei da minha anamnese. Isso é importante particularmente para eu compreender a limitação daquele processo. Para a gente falar agora um pouco sobre semiologia baseada em evidências, existem algumas estratégias para você utilizar os achados da sua anamnese do exame físico de forma a modificar, a recalibrar a probabilidade de um indivíduo ter uma doença ou não. A principal medida utilizada para quantificar a capacidade de um teste discernir entre ausência e presença de doença é a razão de verossimilhança. É uma ferramenta que já é mais utilizada para exames complementares fora do exame físico, mas ela tem a sua utilidade para sinais e sintomas da anamnese do exame físico que podem te ajudar para recalibrar a probabilidade de alguém ter alguma doença ou não. Imagina que acabou de entrar um indivíduo no seu consultório que queixa de dor abdominal. A partir do momento que ele te conta que ele tem dor abdominal, a sua percepção de probabilidade dele ter determinadas doenças é recalibrada por esse novo achado. A razão de verossimilhança mede o quanto que a sua percepção de probabilidade foi recalibrada a partir do achado de dor abdominal. Por que isso é importante? Porque determinados sinais e sintomas têm razões de verossimilhança positivas maiores ou negativas menores, de forma que eles são mais úteis para você recalibrar sua percepção de probabilidade daquele indivíduo ter determinada doença ou não. Existem alguns livros, eu vou colocar um deles nesse vídeo, que te ajudam a selecionar esses sinais e sintomas mais frequentes conforme cada uma dessas doenças. Existem algumas limitações para esse tipo de percepção quando a gente traz esses conceitos de razão de verossimilhança para achados do exame físico da sua anamnese. Então, evidentemente, a variação interobservador para achados do exame físico é maior do que para achados de tomografia, por exemplo, em que o radiologista que vai laudar é extremamente treinado, especialista naquele assunto, diferente, por exemplo, de um acadêmico procurando um sinal de Murphy para um gastroenterologista procurando um sinal de Murphy. Essa grande variação pode impactar os seus resultados de forma a não tornar essa percepção de razão de verossimilhança muito útil para achados de exame físico. O fato é que esses livros que trazem conceitos de sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança para cada um desses achados, eles fazem esse cálculo a partir de um padrão ouro. Então, por exemplo, para diagnóstico de doença de Parkinson, os achados de exame físico, sinais e sintomas de anamnese de exame físico, são comparados com a percepção de neurologistas especialistas no assunto ou de outras análises a posteriori que confirmam ou descartam aquele diagnóstico. O que eu acho mais importante é a gente se desapegar um pouco de alguns achados de anamnese e exame físico que simplesmente não são úteis para você fazer diagnóstico. E eles não devem ser uma preocupação na hora do seu raciocínio clínico, que já leva a gente para uma próxima parte desse vídeo de paradigmas analíticos e probabilísticos de raciocínio clínico. Então, o nosso raciocínio e pensamento clínico ele é pautado, principalmente no início da nossa carreira, em um processo de reconhecimento de padrões. Então, eu estudo aquela doença no livro, eu vejo o paciente e eu começo a avaliar. Esse paciente parece mais com qual das doenças que eu conheço, que é o que a gente chama de raciocínio hipotético dedutivo ou analítico. Para esse tipo de raciocínio, quanto maior o meu banco de dados, quanto mais eu conheço doenças, maior vai ser a minha capacidade de raciocinar diagnósticos e de atribuir diagnósticos para as pessoas com base no reconhecimento de padrões. O problema desse tipo de raciocínio é que ele é relativamente dicotômico.
Eu digo se o paciente tem ou não tem uma doença com base na minha capacidade de armazenamento, processamento e reconhecimento de padrões. Existe um outro problema com esse tipo de raciocínio relacionado à capacidade de armazenamento da mente humana. Então hoje a gente já tem outros processos de armazenamento de informações, como por exemplo inteligência artificial, que faz esse trabalho de armazenar, reconhecer padrões, potencialmente atribuir diagnósticos de forma inclusive mais eficiente e eficaz do que a própria mente humana. Então a proposta é a gente transformar esse tipo de raciocínio analítico, hipotético, dedutivo em um paradigma mais probabilístico. Então você vai recalibrando a probabilidade de um paciente ter determinada doença para sempre reconhecer a incerteza do processo e te fornecer uma das capacidades mais importantes, que é a de revisitar o seu processo diagnóstico continuamente, porque você reconhece que aquele processo é incerto e consegue ajustar a sua conduta com base em cada uma dessas análises a posteriori que você faz. Esse tipo de raciocínio reconhece tanto a incerteza do processo diagnóstico da conduta médica e reconhece também a imperfeição e a humildade da capacidade humana. Então, quais seriam os passos para você adquirir excelência na prática médica, na minha opinião? O primeiro passo é você estar em um ambiente válido, em que existe capacidade de aprendizagem. Então, se você está num cassino jogando um caça-níquel, por exemplo, não importa quantas vezes você jogar aquele caça-níquel, você não vai melhorar naquele processo, porque é um processo completamente aleatório que não permite possibilidade de aprendizagem. Agora, se você tem um programa de residência médica bem estruturado, por exemplo, em que há possibilidade de aprendizagem e crescimento, esse é o primeiro tópico para você atingir a excelência na sua prática médica. O segundo ponto, e talvez o mais óbvio deles, são as experiências repetidas. Então, é preciso sim repetir a mesma coisa várias vezes até você adquirir experiência e conhecimento naquele assunto. O ponto é que só a experiência repetida por si só não vai te levar à excelência por causa desses outros 3 aspectos que a gente está discutindo aqui. Não basta, por exemplo, você ter experiências repetidas sem um feedback oportuno. Então, se você não recebe um feedback oportuno de todas as experiências que você repete, não tem como você saber se você está melhorando, piorando, ou se aquele seu processo está ficando cada vez mais inadequado ou adequado. Não adianta nada, por exemplo, você como um acadêmico ficar atendendo um monte de paciente, sendo que você não recebe feedback dos seus professores e não consegue saber se o que você está fazendo está certo ou se está errado. Numa perspectiva semelhante, é importante a gente obter também feedbacks do paciente conforme a nossa percepção diagnóstica daquelas doenças. Como acadêmicos, às vezes a gente fica ansioso para escutar algum sopro na ausculta cardíaca ou alguma coisa assim, mas o que realmente importa para aquele paciente é se ele tem uma doença valvar, se ele tem indicação de fazer alguma intervenção para melhorar aquela doença ou não. Não interessa tanto se ele tem sopro na ausculta cardíaca ou não. Perceba como esse conceito de feedback oportuno do paciente correlaciona muito com a ocorrência de desfechos clínicos. Eu tenho que saber se aquele processo de diagnóstico, se aquelas condutas realmente se transformam em desfechos clínicos para aqueles pacientes, não simplesmente um conforto cognitivo de eu encontrar ou não algum sinal ou sintoma da semiologia daquele paciente. Mesmo que você esteja em um ambiente válido, tenha experiências repetidas com feedback oportuno, isso ainda não é suficiente para você adquirir excelência em uma determinada área. A gente precisa também de um conceito chamado de prática deliberada, que é você praticar fora da sua zona de conforto. Um exemplo pessoal: eu gosto bastante de cardiologia e se deixasse por minha conta eu ia estudar praticamente só cardiologia. Mas eu tenho consciência de que para me formar um bom médico, eu preciso estudar as outras áreas e me colocar fora da minha zona de conforto para que eu possa melhorar e talvez algum dia atingir a excelência da prática médica. Se você fica só na sua zona de conforto, tem experiências repetidas com feedback oportuno em um ambiente válido, mas na sua zona de conforto, você não consegue melhorar suas habilidades, você não consegue atingir excelência na área em que você atua. Esses foram alguns tópicos do exame clínico e da medicina baseada em evidências que eu acho mais importante da gente trazer para a discussão aqui nesse canal. Queria pedir a ajuda de vocês para deixarem nos comentários perguntas, comentários e sugestões para próximos temas, mas principalmente sobre o que foi discutido hoje, o que vocês acham do assunto, qual é a percepção de vocês sobre o exame clínico e MBE. Se você gostou desse vídeo, considere também se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e distribuir ciência de verdade. Um grande abraço e até a próxima.